A publicidade, curiosamente, começou com relativa timidez e nesse momento, sem dúvida nenhuma, você vê um quadro de euforia, às vezes um pouquinho exagerado. E esse quadro contamina a tudo e a todos, né? Nós, torcedores de futebol, mesmo aqueles que já se envolveram com isso de maneiras teoricamente mais racionais, somos totalmente irracionais. Nós, os corintianos, então, mais irracionais que os outros. Então você nota que mesmo os caras teoricamente mais céticos ou mais pé no chão, nesse momento já começam a ter uma atitude mais eufórica. A própria imprensa está tendo isso. A primeira coisa, é sempre bom ganhar, né? E é sempre bom um clima de alegria. Então, o Brasil ganhando, eu acredito que as eventuais contenções do primeiro semestre sejam compensadas um pouquinho no segundo. Mas eu não acredito nem numa exagerada euforia negocial no caso de uma vitória, nem no exagerado problema negocial no caso de uma derrota. Hoje o que a gente tem, que a gente poderia chamar de censura, de um lado é a coisa obsessiva do politicamente correto, que é bobinho muitas vezes, porque eu acho que a vida assim se divide cada vez mais. De um lado você tem o politicamente correto, que muitas vezes está tudo certinho, mas é chato. Outras vezes você tem o politicamente incorreto, que pode ser engraçado, mas mal educado. Mas no meio disso tem uma coisa que eu chamo de politicamente saudável, que preserva a irreverência, a inteligência, tudo isso é bacana para a vida. E você tem, inclusive, particularmente em relação à propaganda para as crianças, algumas manifestações de tentativa de proibição que beiram desde a ingenuidade até a demagogia. Uma coisa muito importante, e seja com a criança, seja com o adulto, a gente nunca pode paternalizar o consumidor. O consumidor não é um idiota. A gente precisa deixar para as pessoas a capacidade de julgar as coisas. Evidentemente que no universo infantil a gente é bastante cuidadoso, a gente tem bom senso com isso. Eu tenho filhos pequenos. A publicidade ela é feita por pessoas e aprovada por pessoas. Quanto melhor forem essas pessoas, melhor será a publicidade. Agora, é um espaço para demagogia muito grande. E às vezes até também tem uma certa ingenuidade de pessoas de formação um pouquinho menos elaborada intelectualmente, que imaginam que proibindo coisas você ensina coisas. No mundo inteiro nós temos uma característica que a publicidade mundial ela vive um momento onde a forma está melhor do que o conteúdo. E publicidade boa, exuberante, é grande conteúdo com uma boa forma expressando. Acontece uma coisa, né, que a presença da tecnologia, que é ótima, permite uma coisa péssima, que é esconder a falta de conteúdo. Então você tem coisa que está bem feita, mas não tem brilho. Eu acho estranho quando eu me ouço, eu acho estranho, apesar de que eu sou tão obsessivo com isso, que se você ligar para a W Macan, secretária eletrônica, sou que atendo. Eu acho, inclusive, que no período que eu fumei durante muitos anos, e não fumo há vários anos, mas eu perdi um pouco dos agudos. Como eu não vivia nem dos graves nem dos agudos, isso não é um grande problema. Eu tenho uma relação com a voz, na minha formação, muito forte. Desde o fato de eu ser absurdamente ligado à música popular, e ligado desde que nasci, a minha mãe conta até hoje, a minha tia contava, que a primeira palavra que eu falei foi Calu, que era um baião que tocava na época. A minha formação toda de criança e adolescente e muito jovem foi feita através do rádio, muito através do rádio AM. Eu ganhei do meu pai um rádio Transglobe, que pegava todas as rádios do mundo e tal. Eu acompanhei, isso criancinha, a vida profissional de ícones do rádio, como foi a Hélio Ribeiro, que foi um dos pais do rádio AM no Brasil e tal. E a minha obsessão com a voz, com o áudio, sempre foi muito grande, e isso sempre teve presente no meu trabalho, inclusive no meu trabalho audiovisual. Agora mesmo a gente acabou de fazer uma campanha que está fazendo um grande sucesso,
que é o Bradesco. E eu propositalmente quis usar um outro recurso que ciclicamente a propaganda se dá ao luxo de usar, que é você ter gente de grandes vozes que nunca foram usadas simplesmente como voz. Então eu coloquei nos comerciais de Bradesco a Maria Gadu de locutora, coloquei o Lázaro Ramos de locutor, coloquei o Luiz Melodia, e eu não queria que eles aparecessem no comercial e nem só contar que aquela era Maria Gadu. Eu queria aquela característica de brasilidade daquelas vozes. E isso a gente tem talentos incomuns no Brasil, em todas as áreas. Vocês no Clube da Voz fazem um trabalho esplêndido nisso, de altamente profissional. É que vocês, das entidades que congregam profissionais no Brasil, são, sem dúvida nenhuma, das mais admiráveis. Eu acho que os profissionais da área de vocês são, além de tudo, grandes administradores da alegria. Mesmo em momentos mais difíceis, são administradores da alegria. Infelizmente, essa é uma realidade de muitos anos. Infelizmente, isso não melhorou. Aliás, é muito curioso, porque, ingenuamente, muitos profissionais, tanto na área de criação quanto nos anunciantes, imaginam que o tempo de um texto no papel é o tempo dele quando lido. E quando não é, você tem que ter espaços para respiração, para inflexões, para um monte de coisa. Eu policio a turma quando eu digo assim, olha, gente, um texto de um spot de rádio de 30 segundos, na maioria dos casos, a menos que a ideia seja a respeito de um excesso de texto, seja a ideia disso, ele é um texto interessante se ele tiver uns 18 segundos, porque aí a gente vai poder usar o talento do intérprete. Uma grande voz, quando você está lendo uma coisa ruim, você fica com vergonha, mexe no subconsciente teu, aí não fica bacana. Um dos grandes problemas dos publicitários no mundo, não é só no Brasil, é que o publicitário anda com o publicitário, conversa com o publicitário, fala com o publicitário, namora com o publicitário, casa com o publicitário, e aí faz o quê? A propaganda que já foi feita. As pessoas precisam se realimentar de vida. Eu não acredito em publicitários que se realimentam de publicidade. Aliás, eu acho anormal. Outro dia, eu ciclicamente faço uns papos aqui com a agência geral de motivação e tal. Eu falei, gente, essa coisa de se realimentar de publicidade não é coisa de gente normal. Eu dei um exemplo, eu falei, vamos imaginar uma sexta-feira à noite, saem para jantar juntos 2 casais de ortopedistas. Vocês acreditam que eles falariam entre eles, você precisava ver que tíbia, aquele perônio era uma loucura? Claro que não, isso não é coisa de gente normal. Então, o publicitário tem muito isso, de essa obsessão de falar da publicidade dos outros publicitários, e aí se realimenta muito pouco de vida. E o grande patrimônio, a grande possibilidade de você tem para ser bem sucedido nisso, é se realimentar de vida e trabalhar muito, não tem muito truque não.